Bom dia, bem-vindo ao programa Momento da Graça, que é produzido pela Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Eu sou um dos pastores da igreja, o pastor Sênior, o pastor Michael. Michael é meu nome, mas todo mundo me conhece por Miguel, pastor Miguel. Então nós estamos muito felizes em ter a tua presença junto com a gente. Você pode encontrar todas as nossas aulas e as nossas mensagens evangelísticas na página da igreja, Primeira Igreja Batista, no Facebook, mas também nós temos o nosso canal YouTube e nós naturalmente gostaríamos que você nos desse um feedback, um like ou dizer algum comentário, ou até pedir algum assunto que você gostaria que a gente tratasse. E nós temos uma pequena lista de assuntos que as pessoas estão pedindo. Mas nesse momento que nós estamos sem poder fazer os cultos no templo, nós estamos tendo que trazer as nossas séries de aulas e mensagens através desse meio. Mas nós vamos tentar, nas próximas semanas, incluir mais algumas mensagens, algumas lições, para poder atender as pessoas. Mas, por enquanto, muito obrigado que você está junto com a gente. E hoje nós vamos estar continuando a nossa série de lições sobre os pilares do caráter cristão. E hoje o nosso assunto é unidade, união. E é interessante que nós temos hoje muito mais religiões, muito mais doutrinas, muito mais ensinamentos do que em qualquer época da humanidade. Há uma diversidade muito grande de ensinamentos e de pensamentos, e há também um clamor para a unidade. Mas nós vamos ver hoje, se Deus quiser, até que ponto nós podemos nos unir, até que ponto nós temos condições de termos a unidade que, inclusive, a Bíblia conclama. E nós vamos começar justamente com um texto famoso do apóstolo Paulo, que muita gente conhece, e que justamente nos chama a atenção à necessidade de unidade. Eu quero ler para vocês, para a gente iniciar, Efésios capítulo 4, os versos 4 a 6, onde a Bíblia diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos e está em todos. Efésios capítulo 4, versos 4 a 6. Bem, nós precisamos, para poder compreender um texto desse, entender a quem o apóstolo Paulo estava falando e que unidade é essa que nós podemos esperar dentro da ideia de que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, um só Espírito, uma só esperança. Nós precisamos saber a quem ele fala para poder saber como que funciona essa ideia da unidade espiritual. O apóstolo Paulo estava falando para um grupo de discípulos de Jesus Cristo. Então ele não está falando a todo mundo. E para que a gente entenda essa ideia, porque, como eu disse antes, há até um clamor, uma chamada geral de que todo mundo se una, que todo mundo seja igual e tudo mais. Mas isso
isso nós sabemos que não é possível. Aliás, no livro do profeta Amós, no Antigo Testamento, tem um verso no capítulo 3 de Amós que diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Duas pessoas podem andar juntas, elas podem se acompanhar se elas não têm se as duas pessoas não têm um acordo. Então nós temos que saber o que pode nos unir e se há possibilidade de unidade e para quem é a unidade. Então, deixa eu citar algumas coisas que talvez ajude você a entender a ideia por trás de unidade e até que ponto nós podemos ir para ter unidade. Quando aconteceu aqueles ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, há quase 20 anos atrás, então, naquele momento, o presidente, que era o presidente Bush, o presidente dos Estados Unidos, fez questão de dizer assim, olha, nós precisamos nos unir porque as pessoas que fizeram isso, elas, né, são responsáveis, fizeram e tal, mas nós todos temos o mesmo Deus. Não, ele não falou certo. Totalmente errado. Porque ele até disse que o Deus dos muçulmanos é o mesmo Deus nosso. E você deve ter notado que no texto que nós lemos de Efésios, diz que há um só Senhor, há um só Deus e Pai de todos. Mas Alá não é o nosso Deus, não é o mesmo Deus. É outro Deus. Então, há como a gente se unir aos muçulmanos e achar que o Deus deles é o mesmo Deus nosso? Não. Então, quando o apóstolo Paulo falou que há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só Pai de todos, que age por meio de todos e está em todos, existe um só Deus verdadeiro. E me desculpe, mas Alá não é esse Deus. Porque o Deus da Bíblia é um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus que inclui qualquer pessoa que queira seguir a sua única fé. Mas a fé dos muçulmanos é uma outra fé. E nós não vamos poder andar juntos. Todos nós somos criaturas de Deus, todos nós fomos feitos por Deus, mas nós não temos como ter unidade porque nós temos diferenças fundamentais de quem nós somos, em que nós cremos. Então, nós precisamos entender que não há como andar juntos se nós não temos um acordo. Então, tem que ter alguma coisa que nos una. O que é que nos une? E se a pessoa não aceita os termos da união, então não há como ter unidade. E eu só quero, assim, nesse momento crítico, abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa que me perturba pessoalmente sobre essa ideia de que nós temos que ser inclusivos e aceitar todo mundo e abraçar todo mundo e todas as crenças e todas as fés e todas as religiões precisam se juntar, precisa estar tudo junto. Porque há poucos dias me veio a atenção que, como nós sabemos, todas as igrejas cristãs estão hoje de portas cerradas, fechadas, não podem reunir. Mas as mesquitas de Nova York continuam funcionando. Opa, tem algo errado aí.
Será que o vírus só pega em cristão? Só é transmitido por cristão? Não é transmitido a ou por muçulmanos? Mas o prefeito de Nova York permitiu que as mesquitas continuassem abertas. Assim como os bares estão fechados, mas as lojas que vendem bebida alcoólica são consideradas essenciais. Então, a gente precisa entender que unidade tem limites. Só pode ter unidade se nós temos união em torno de uma crença, de uma fé. E se não há, então nós não temos como ter unidade. E nós vamos voltar a falar sobre as duas coisas que destroem, que não permitem e não admitem unidade daqui a um pouquinho. Mas então, a gente então sabe que na vida real é assim. Vamos dizer na área de ideologia. Como é que alguém que crê que o melhor sistema econômico do mundo é capitalismo vai se entender como comunista ou socialista? Eles podem até conversar a respeito, mas provavelmente eles vão se irritar um com o outro e eles não vão andar juntos. Simplesmente é impossível andar juntos. Eles não podem, porque não, é como disse o profeta Amós, dois andarão juntos se entre eles não tem acordo. Então, não havendo acordo, eles não podem ter unidade, eles não podem ser unidos. É impossível. Então, as pessoas podem... Vamos usar um exemplo bem banal. Futebol. As pessoas podem, todas as pessoas podem gostar de futebol, mas quando entra aquela coisa fanática de time, de clube, as pessoas... A gente sabe que nos estádios eles têm que ser separados até. Mesmo que o interesse deles é o futebol, mas o que parece que prevalece é a sua preferência por time ou por clube. E então dá briga, confusão, às vezes as pessoas se machucam, às vezes até as pessoas matam por causa. Então, a gente entende que nós todos somos seres humanos. E todo mundo pode ter a sua religião, todo mundo pode ter a sua ideologia, todo mundo pode ter os seus gostos, as suas preferências, mas continua a ideia de que algumas pessoas vão estar unidas em torno de crenças comuns. E a Bíblia fala que nós temos que ter, como cristãos, unidade. É necessário para que o discípulo de Jesus Cristo e a igreja de Jesus Cristo funcione corretamente, tem que ter unidade. Bem, vamos para agora um outro texto que é talvez o melhor exemplo que a gente pode ter, que é da oração sacerdotal de Jesus Cristo, quando ele orou no jardim antes de ser levado à cruz para fazer o sacrifício para nos salvar. Então, em João capítulo 17, os versos 20 a 23, nós encontramos no meio daquela oração de Jesus as seguintes palavras: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João, capítulo 17, versos 20 a 23. Bem, aqui nós temos, primeiramente eu quero destacar nesse trecho da oração sacerdotal, a oração de Jesus intercedendo junto a seu Pai por nós, o fato que ele diz, eu não estou orando somente por estes que estão comigo hoje, estes que creram em mim. Eu não estou orando só por estes que creem que tu me enviaste e que eu e o Pai somos um. Eu não estou orando só por eles, mas eu estou orando por aqueles que vierem a crer em mim também. Então, mas onde é que está o ponto unificador? Onde é que está o ponto comum entre as pessoas para que elas andem, para que as pessoas andem juntas e para que as pessoas tenham unidade? Ele diz porque eles vão crer em mim, não em mim e boas obras, não em mim e a sua igreja. Não é crer em Cristo e a mãe de Cristo, é crer em Jesus. E isso vem por intermédio de quê? De profeta Maomé, de Buda, de qualquer religião ou qualquer crença inventada por homens? Não, é através, ele diz, por intermédio da sua palavra. É o que está escrito aqui. Não é o que alguém pensa. É baseado na palavra de Deus. E ele diz que eu estou fazendo essa oração a fim de que todos sejam um. Todos quem? Cristãos e muçulmanos? Cristãos e budistas? Cristãos e esotéricos? Espíritas? Não. Não, a unidade está em Cristo, na pessoa de Jesus. É Ele o fator unificador. E ele faz, né, não é nem alusão, ele fala diretamente de assim como Jesus, Filho de Deus, e o Pai são um, nós que cremos em Jesus seremos também um. Mas nós temos que ter isso em comum. Nós não vamos nunca nos unir com pessoas que preguem outro evangelho, que têm a salvação e a vida eterna em Jesus e outra coisa. Nós não vamos poder andar juntos. Nós não vamos poder ter diálogo. Nós não vamos poder nos abraçar e nos beijar. Simplesmente é impossível, porque a unidade é a mesma, como Jesus e o Pai é um, ele quer que o seu povo seja um, o seu povo. Então, isso, todos os versos que nós lemos agora, leva por evidente o fato que tem as outras pessoas, que existem outras pessoas, que não creem em Jesus como Salvador, que tem outro Deus, ou que tem outra fé, que tem outra metodologia de salvação. Eles têm livre-arbítrio, eles podem crer no que quiserem. Mas só haverá unidade no povo de Deus, o seu povo, se for admitido que crê que Jesus foi enviado por Deus Pai para nos salvar. Se não houver esse pensamento, se não tiver unidade em torno disso que é o cerne da palavra de Deus, não haverá união. Não tem como unir-se, se juntar. Aí ele continua e diz, eu tenho transmitido a glória que tu tens me dado, eu tenho mostrado para eles quem eu sou.
a fim de que sejam, ele diz, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, que saiba que isso aqui é diferente, isso é outra coisa, isso não é religião por religião, não é coisa inventada por homem, é coisa divina. E então, o mundo precisa conhecer quem é o mundo, são os outros. Nós não temos como nos unir ao mundo, aos outros. Agora, se alguém sai do mundo e vem para Cristo, e Cristo somente como Salvador, aí sim, nós temos como sentar e conversar e ter comunhão. Temos alguma coisa em comum. Temos como ter unidade. Então, e ele fala que isso é baseado no amor que ele teve pelo seu filho, ele tem para conosco também. Então, isso é, assim, rapidamente, uma breve exposição dessa palavra de Jesus sobre unidade, de João capítulo 17, da oração sacerdotal de Jesus Cristo por nós. Bem, tendo dito tudo isso, deixando muito claro que não tem como ter unidade com quem não concorda com essa ideia de que só tem um Senhor, um só Deus verdadeiro que mandou seu Filho e quem nele crê tem a vida eterna e tem certeza disso e segurança disso e está em Cristo. Quem não está em Cristo, nós não temos como nos afagar, nos abraçar e beijar. Se quiserem vir, serão abraçados, serão aceitos, serão acolhidos e amados. Mas quem não quiser, quem rejeita isso, é por isso que também o apóstolo Paulo falou que união há entre luz e trevas. Luz e trevas não se unem. A unidade que a Bíblia fala é para quem está com essa doutrina, a doutrina de Cristo, único Salvador dos homens. E então, tendo dito tudo isso, deixa eu lhe falar das duas coisas que mais prejudicam a unidade real que pode existir dentro da fé cristã. Número 1, aquilo que é a proposta do mundo para a unidade, ecumenismo. Ecumenismo é um problema para a unidade cristã. Porque no ecumenismo o que é que se prega? Tem que esquecer tudo que é doutrina, tem que jogar tudo fora, tem que esquecer o que cada um crê, o que cada um pensa, tem que jogar fora e nós temos que nos abraçar independente do que a religião da pessoa prega. Isso é totalmente destrutivo para a unidade cristã. Porque como é que eu iria admitir, vamos dizer, abraçar dentro da minha igreja, que é a Igreja Batista. Eu sou batista por convicção. Mas como é que eu iria abraçar alguém que prega que Cristo é o Salvador, mas tem uma corredentora? É impossível. É impossível. Como é que eu vou abraçar alguém que diz que Cristo é o Salvador? Mas para poder ver a luz tem que tomar uma certa bebida. E vocês sabem do que eu estou falando. Como é que eu vou abraçar? Mas isso é que o ecumenismo propõe. É que todo mundo ponha à parte as suas diferenças e se abracem e vamos formar uma grande religião mundial. Isso é um propósito de Satanás. Isso é o que Satanás quer. Ele quer que haja essa unidade, né, para que ele um dia se apresente, né, como o salvador da situação. Mas ecumenismo, então, é destrutivo para a unidade cristã.
Existe uma razão de ter doutrina bíblica. E então, a unidade só pode existir se nós entendermos sobre aquilo que nos une. Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado para que todo aquele que crê nele e nele somente tenha a sua salvação. A unidade, então, essa unidade exclui as doutrinas humanas. Aquilo que foi inventado pelos homens. Aquilo que não está na palavra. Então, doutrina é importante. E doutrina, na realidade, a doutrina bíblica, ela une. Nós sabemos que nós vamos ter coisas que nós vamos debater. Mas a unidade real está em Cristo. E quem quer que a gente abrace essas outras heresias, nós não temos como nos unir. Nós não temos como ter unidade. A unidade é para o povo de Deus. O povo que crê na palavra do jeito que ela é. A segunda coisa que atrapalha a unidade é uma coisinha chamada pecado. Quando há pecado, então a gente não tem como abraçar, aprovar aquilo que é conduta, né, obviamente errada, a quebra da lei de Deus. Nós não temos como nos abraçar com essa pessoa. A Bíblia deixa muito claro, inclusive o apóstolo Paulo também foi muito enfático, que a gente deve nos separar, rechaçar pessoas que provocam divisões, pessoas que têm comportamento antibíblico, pecado. O pecado, então, afasta, o pecado separa, o pecado fraciona. Então, nós não podemos ter isso. Mas não há dúvida de que o povo verdadeiro, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, devem se unir em uma igreja local e praticar a unidade. E vamos terminar com um verso que nós pregamos sempre, que faz parte do propósito da nossa igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Então, não há dúvida de que se a pessoa está em Cristo, ela precisa falar a mesma linguagem, não pode ter divisão entre nós temos que ser inteiramente unidos, é isso que o texto diz, e temos que ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer. E a pessoa que não aceita essa premissa, ela que causa divisão, ela precisa ser afastada. Porque o verdadeiro cristão precisa pensar igual, precisa agir igual, ir na mesma direção, ser, como diz aqui, inteiramente unido uns com os outros. Então, unidade é realmente essencial para a vida cristã, mas tem que saber a quem é que nós somos unidos e em quem nós somos unidos. A palavra é Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.